Shalom, igreja. Alguém segura o Felipe aí, senão ele vai voar, hein? Né? Eu tenho certeza que muitos outros estão no mesmo lugar que o Felipe está. Às vezes só não tem essa mesma energia, né, para transmitir, para deixar transbordar aquilo que Deus já colocou no seu coração. Mas eu te incentivo a ser assim, a ser um dos loucos por Jesus, a ser um daqueles que não medem, sabe? Não mede esforço, aquele que não se poupa para estar neste lugar, amém? O pastor, ele já introduziu muito bem aquilo que Deus colocou no meu coração. A Bíblia, você é o que a Bíblia diz que você é. Nós estamos aonde a Bíblia diz que nós estamos. Nós somos quem a Bíblia diz que nós somos, amém? Nós não somos o que o Jornal Nacional diz, nós não estamos como o Jornal Nacional diz, nós estamos como a Bíblia diz, amém? Por isso, abra a sua Bíblia em João 8. João 8, versículo 31 e 32. Realmente, a oração é para que o vaso não quebre, que eu consiga realmente transmitir para vocês pelo menos 80% daquilo que Deus tem comunicado no meu coração, através dessas simples palavras, sabe? Desse versículo que às vezes quando a gente está lendo, né, eu tenho certeza que todos já leram, mas às vezes passaram batido, né, nesse versículo, às vezes não se atentou. E Deus, ele me deu essa palavra e num momento de angústia, sabe? No momento onde eu estava assim, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo. E para ser sincero, sabe? Quando ele falou essa palavra, eu fiquei assim. Eu aceitei Jesus de novo. Eu falei isso com algumas pessoas. Eu aceitei Jesus de novo naquela noite. Sabe? Eu fui confrontado com a palavra, com estar aí nessa palavra. E eu aceitei Jesus e falei, não, eu quero ser esse cara. Amém? Todos acharam? Na parte B diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Já poderia ir embora. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Se vós permanecerdes na minha palavra. E o que é a palavra de Deus? Quem é a palavra de Deus? Permanecer aonde? Nesse lugar onde o Felipe estava, sabe? Onde a gente fala, segura ele aí. É nesse lugar que nós temos que estar. Esse lugar é a palavra. É esse lugar que Jesus estava falando, que se nós permanecermos ali, verdadeiramente, aí sim, poderemos ser chamados de discípulos de Jesus. E parece que é um versículo à parte, parece que é um assunto diferente, mas é a mesma coisa. Ele fala, e conhecereis a verdade, se permanecerdes ali, nesse lugar. E a verdade vos libertará. E é isso que nós ansiamos nesses dias. Queremos ser libertos de todo medo, de todo pavor, de toda tristeza, de todo receio, de toda angústia, de toda dúvida, de toda ansiedade. Queremos ser libertos de tudo isso. Queremos ser libertos da apostasia, do esfriamento, da mornidão. Amém? Nesses dias temos que pegar mais fogo do que nunca. Nesses dias temos que permanecer na palavra. Se permanecerdes na minha palavra. Mas aonde que é este lugar? Quem é esse lugar? Quem é essa pessoa? Quem é a palavra? Quem é o Logos? João, o próprio João, capítulo 1, versículo 1, ele vai responder, ele vai dizer que no princípio era a palavra, era o verbo. E a palavra, ela estava com Deus, e a palavra, o verbo, era Deus. Quem é esse? Quem é esse verbo? Aonde é esse lugar que nós temos que permanecer?
A Bíblia, ela fala, irmãos. A palavra de Deus. A palavra é Jesus, o Logos, o Verbo. Sim, nós sabemos, mas como permanecer ali? Como permanecer na palavra? Porque Deus é Jesus, amém? O Espírito Santo é Deus, amém? A Bíblia é Jesus, amém? Como entender? Às vezes nós podemos ficar confusos, certo? Às vezes nós podemos dizer, como algumas pessoas que dizem que são pastor, que a Bíblia tem que ficar no lugar dela, porque eles não conseguem entender o peso que é uma frase dela. Porque a Bíblia não é só um livro, ela é uma pessoa, amém? Ela é viva, ela fala, ela conversa com você. Eu não sei se você normalmente consegue ouvir a palavra de Deus quando você permanece nela. Eu não sei se você tem permanecido nela para ouvir a palavra. Mas se você não ouviu é porque você ainda não fez uma oração sincera, falando: Senhor, eu vou abrir agora esse livro e por favor, fala comigo. Porque eu tenho certeza, eu sei em quem eu tenho crido, eu tenho certeza que se você fizer essa oração sincera, Ele vai te responder, assim como Ele fez comigo. E sabe o que Ele me disse? Se vós permaneceis na minha palavra, aí sim, verdadeiramente serão chamados de meus discípulos, e vocês conhecerão a verdade permanecendo aí, serão libertos. Se vós permaneceis. Fale para o seu irmão aí, fique firme. Fale para o seu irmão aí, resista. Fala para o seu irmão, permaneça na palavra. Ela não é só um livro, ela é um ser. A Bíblia é Jesus, ela é Deus, ela é tudo o que Deus é? É óbvio que não. A própria Bíblia diz que não existiria livros no mundo para escrever tudo o que Jesus fez, quem dirá quem Ele é. Mas para nós é tudo o que nós precisamos nessa terra. Porque a Bíblia, eu costumo dizer que ela é um livro mágico. Que você lê um texto hoje e ela fala uma coisa com você nesse texto. Amanhã você lê o mesmo texto e ele diz outra coisa. É um relacionamento, sabe? É uma pessoa. E temos que permanecer ali. Por que Jesus disse isso? Permanecer. Será que é porque muitas vezes ouvimos as palavras domingo, terça, muitas palavras pelo YouTube, mas não conseguimos fazer aquilo? Será? Por que Jesus falou isso? Ele falou isso por acaso? Eu tenho certeza que tem algumas Bíblias aí que essas palavras estão escritas de vermelho, não estão? Porque são as palavras de Jesus. E sabe, elas estão de vermelho porque você precisa ter atenção nisso. Se vós permaneceis. Sabe o que é interessante desse relacionamento com a palavra? É quando nós permanecemos nela ao ponto de fazer devocional. Lembra o que é isso? Lembra o que é devocional? Você pela manhã, você 1 hora do dia, mas de preferência pela manhã, né? A devocional, para você meditar, para você estar na palavra ao longo do dia. Porque se você for fazer isso meia-noite, é a palavra, vai falar com você. Aí você vai ler e vai dormir. No outro dia você não vai lembrar, normalmente não lembra. Agora quando fazemos isso, quando buscamos Ele pela manhã, e eu tenho aprendido isso esses dias, Ele fala com a gente de uma forma diferente, nós vamos permanecendo na palavra ao longo do dia, e Ele continua falando. E é interessante que quando nós fazemos essa devocional, acontecem algumas coisas estranhas, porque ao longo do dia aparece uma situação que aquela devocional que você leu pela manhã é exatamente a resposta para aquela situação difícil. Quem já passou por isso? Levanta a mão aí. Parece que Deus, sabe, em sua onisciência, Ele teceu encontros e desencontros, situações e situações, para que naquele dia, quando você passasse por aquela dificuldade, aquela devocional, aquela palavra parasse em suas mãos. Parece não. É isso. A palavra, ela é viva. A palavra, ela é tão viva que se ela tiver num adesivo de e você passando por uma dificuldade, se você orar,
aquele carro passa naquela hora, e você acabou de fazer aquela oração, e Deus te responde. Eu sei porque já aconteceu comigo. Um dia eu estava no ônibus e, sabe, reclamando e falando: por que, Deus? Eu não lembro agora qual foi a palavra, mas era algo assim: se vós permanecerdes aí firmes, verdadeiramente serei com os discípulos e serão livres, e seremos livres, é o que queremos. E quem nunca, cara, quem nunca abriu essa palavra e Deus falou assim de uma forma diferente? Quem nunca? Quem nunca em um momento de angústia não abriu a Bíblia em Salmos 23 e encontrou: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale de sombra e morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Quem nunca? Quem nunca se encontrou desmotivado? Aí abriu a Bíblia em Salmos 1 e encontrou essa palavra que falava com você o seguinte: bem-aventurado o varão ou a varoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer, permanece ali, na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro, águas que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Quem nunca? Quem nunca se encontrou com medo? Quem nunca foi visitado pela morte e abriu a Bíblia em Salmos 91? Vocês lembram o que está escrito em Salmos 91? Essa é a parte mais conhecida, né? 7. Aquele que habita no esconderijo, permanecer na minha palavra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de tuas asas estarás seguro. A sua verdade é o escudo e broquel, e não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, se vós permaneceres na minha palavra. Somente com os teus olhos olharei e verão a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, ó Altíssimo. Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Quem nunca ouviu essas palavras? Deus ainda responde. Quem não se encontrou com dúvidas, titubeando, indeciso, sem saber a quem buscar, e não abriu a Bíblia em Salmo 121? Elevo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. E olha que eu estou só em Salmos, cara. Se a gente for começar a falar sobre medo, nós vamos lembrar da palavra de domingo passado, 1 João 4, que o amor lança fora todo medo. Então não permaneça, sabe, naquilo que a mídia está falando, permaneça na palavra. Nós não somos o que a sociedade está dizendo, nós não vivemos como a sociedade, não estamos em crise, nós estamos na palavra. Quem nunca, sabe, nesses tropeços da nossa vida, em um momento de fraqueza, não foi tentado pelo inimigo a desistir,
Fala, não, isso não é para você não, você é de crente. Sai da igreja, você está vendo, você caiu de novo. Quem nunca? E abriu a Bíblia em Romanos 8:1, que diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o conselho da carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Permanecer. Se vós permanecerdes na minha palavra. Vocês lembram quem é órfã? Quem sabe quem é órfã? Sabe por que você não lembra quem é órfã? Porque ninguém lembra dos nomes daqueles que desistem. Permaneça. Fala para o seu irmão, permaneça. Sabe quem é órfã? A órfã é aquela outra nora de Noemi que desistiu, que não permaneceu e saiu fora, lembra? Agora você lembrou. O nome dela é órfã. É um nome até diferente, é fácil de gravar, mas ninguém lembra daqueles que não permanecem. O nome daqueles que não permanecem não são lembrados, não são contados nas histórias, nem cantados nas canções. Mas se vós permaneceres, aqueles que estão em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Você sabe o que é estar em Cristo? Estar em Cristo Jesus é vir à igreja, é ser crente. Estar em Cristo Jesus. Sabe, porque hoje estão pregando tantas coisas, usando o nome de Jesus, que confunde, está confundindo o povo dele, a noiva. Sabe, estão pregando um evangelho leite com pera, sabe, que nos incentiva a continuar pecando. Falando que Jesus é amor e que vai te perdoar de qualquer forma. Sim, Ele é amor e vai te perdoar de qualquer forma, se você se arrepender de verdade. Agora, como se arrepender da iniquidade? Como se arrepender de um pecado que você sabe o que é, que você sabe o que está praticando? Como se arrepender? Você já faz o cálculo: não, eu vou chegar em casa, não vai ter ninguém, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou entrar em contato com tal pessoa. Você já faz o cálculo, aí você pensa assim: não, é pecado, o Espírito Santo ele está vendo, mas depois eu peço perdão, porque estão pregando que Jesus perdoa tudo. Isso é permanecer na palavra? Se vós permanecerdes em minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, verdadeiramente. Sabe por quê? Porque Jesus, Deus, o Pai, procura os verdadeiros adoradores, verdadeiros, que adorem o Pai em espírito. Verdadeiramente sereis. Então quer dizer que existem os falsos. Então quer dizer que existem aqueles que não são de verdade, aqueles que não permanecem, aqueles que até vão à igreja, aqueles que até andam com Jesus, mas não são de verdade. E sabe, esse é o alerta dos profetas desse dia. Sabe, é chamar vocês, a noiva, a igreja, a essa consciência. Temos que permanecer na palavra, não titubear, não ficar com os nossos pés vacilantes. Sabe, porque é o Senhor que nos leva a pastos verdejantes. Mas muitas vezes nós queremos ser aquela ovelha que fugiu, né? E fala: não, eu sou filho de Deus, Ele vai me buscar. Jesus, Ele veio como um cordeiro, irmãos, manso, mas Ele vai voltar como um leão. Ele é amor, Ele é perdão, mas a base do seu trono é justiça. E permaneçam firmes. Sabe, esse é o alerta que nós precisamos nesses dias. Estar aqui em comunhão, sabe, meditando sobre a palavra, permanecer ali na palavra e falando sobre ela. Essa semana passada, na verdade, nós permanecemos nessa palavra, né, Mai? Né, Tainá? Nós falamos sobre esse texto, permanecer ali, na palavra, e verdadeiramente sereis chamados meus discípulos. Vocês sabem o que é ser de verdade? Sabe o que é permanecer verdadeiramente?
é praticar Tiago 1:22. Lembra de Tiago 1:22? Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Porque o ouvinte, ele engana a si mesmo. Sabe, é possível, irmãos, nós estarmos aqui, nos enganando. Estar dentro da igreja achando que estamos em Jesus, e não estamos, porque os nossos pés estão vacilantes, porque não estamos permanecendo firmes. E nós nos enganamos, por quê? Porque não praticamos a palavra. Não praticamos aquilo que a palavra nos diz. Não permanecemos ali. E a palavra, ela já nos adverte. Não sejam ouvintes, mas pratiquem o que vocês estão ouvindo. Permaneçam na palavra de Deus. Permaneçam nas palavras deste livro. Ele é mágico. Muitas pessoas morreram para escrever o que está aqui. Muitas pessoas morreram para que esse livro pudesse estar em suas mãos. Por isso, verdadeiramente, seja um praticante da palavra. As pessoas, se você for continuar lendo Tiago 22, vai falar que é como um varão. Está aqui? Tá. 23. Porque o ouvinte da palavra e não cumpridor é semelhante a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural. 24. Porque se contempla a si mesmo e vai-se, logo se esquece de como era. Sabe, é como se a gente fôssemos ao espelho e quando nós saímos para a rua, falamos, como que eu sou mesmo? Como que é o meu rosto? Esse é aquele que não pratica, ele esquece. As pessoas dizem que eu prego cajado. Eu não prego cajado, eu não sou doido de fazer isso com a noiva do Senhor. Eu prego o espelho. Eu pego a palavra e eu coloco diante das pessoas e eu falo, cara, olha só, nós não estamos praticando isso. Nós não estamos sendo assim. Olha para o espelho, cara, olha para a palavra e não se esqueça disso. Permaneça verdadeiramente aí na palavra, olhe para ela. Sabe, porque quando nós não permanecemos, quando nós não somos confrontados pela palavra, nós não somos os discípulos. Volta para João 8, 32, não, 31 ainda. Verdadeiramente sereis meus discípulos. Discípulos. Existem muitas traduções, muitas explicações para discípulo. Eu gostei de uma que fala seguidor convicto de uma ideia, de um ideal, de um propósito. Seguidor convicto, aquele que não tem dúvida, aquele que está certo, que está verdadeiramente seguindo a palavra. Porque sabe, um dia a igreja esteve cheia, porque a palavra não era um espelho, porque a palavra era um pão, um peixe que alimentava, sabe, deixava o nosso ego forte, a nossa carne então, e a igreja estava cheia, não é verdade? E aí Jesus chegou para essa igreja e falou: vocês não me seguem porque querem ser verdadeiramente meus discípulos. Vocês não me seguem porque querem ser libertos. Vocês me seguem porque vocês querem pão. Vocês me seguem porque vocês querem a barriga cheia. Colocou um espelho diante dos discípulos, diante da igreja, e sabe o que aconteceu com esses discípulos? Foram embora, um a um. E tinha uma multidão, falam que eram mais de 3.000, e todos foram embora. Porque Jesus confrontou eles com um espelho, com a palavra. E aí chegou para os 12 e falou: e vocês? Vocês também não vão embora? E aí Pedro, né? Sempre Pedro: mestre, para onde iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Permaneçam na palavra. Irmãos, Estevão, Pedro, Paulo,
Todos eles morreram para que essa palavra tivesse aí. Todos eles morreram por essa palavra. Eles eram os discípulos, mas nós queremos conforto. Todos eles foram mortos, cara. E Pedro teve uma morte crucificado de cabeça para baixo. Todos eles. Estevão morreu apedrejado. Na hora de sua morte, ele olhou para o céu e viu a palavra de pé para recebê-lo, pronto para recebê-lo. Eu imagino Jesus falando para Estevão: Estevão, parabéns, você permaneceu verdadeiro, você permaneceu firme, sendo um verdadeiro discípulo. E na hora da morte, Estevão fez como Jesus, fez exatamente como a palavra fez. Ele falou: Senhor, não impute o pecado a eles não sabem o que fazem. Eles não estão me matando, eles estão me promovendo. Versículo 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O interessante é que o 36 vai falar sobre a mesma coisa, vai completar o 32. Versículo 36, esse capítulo vai falar que se nós conhecermos, se formos libertos pelo Filho, verdadeiramente seremos livres. Se formos libertos pelo Filho, quem é o Filho? Versículo 32: se conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 14, Jesus vai falar: eu sou o caminho. Vocês estão entendendo aonde que nós temos que permanecer? Quem é essa palavra? Aonde é este lugar? Quem é o Logos, a ação de Deus, o haja? Quem é o Verbo? Sabe, Paulo aos Filipenses, se não me engano, ele vai falar que esse Deus, essa palavra, foi um ser celeste, o Deus que criou tudo, sabe, que deixou a sua majestade, que despiu de toda a sua glória e se vestiu como homem. Ele sabia o que ele iria passar. Jesus sabia. Jesus sabia o que esta criação, que ele mesmo tinha feito com as próprias mãos, ele escolhe deixar toda essa glória, todo esse poder que ele tinha e se colocar nessa mesma situação de homem, pecador, falho, limitado, e mesmo assim permaneceu fiel, permaneceu santo, nos mostrando que é possível. E sabe, esse Deus maravilhoso, majestoso, glorioso, ele foi cuspido, bateram nele, infligiram dor, quebraram os ossos dele, porque ele era perfeito, um cordeiro perfeito. Mas sabe, socaram a cara dele e ele sangrou muito por você. A palavra que se fez carne, sabe, o santo, perfeito, o fiel, ele escolheu pegar um cálice muito pesado, que era se afastar de Deus. Foi por isso que ele falou: Pai, se possível for, afasta de mim, porque era isso que ele não queria deixar de permanecer ali, sabe, ele não queria deixar de ter os olhos de Deus fixos nele. Mas sabe o que aconteceu? Ele pegou o seu pecado e colocou sobre ele. A palavra, o Santo de Israel fez isso, o Verbo. A palavra, ela pegou o pecado de todos nós, de todos que vieram antes e depois dele, e ele, sendo perfeito, se colocou nessa posição para que nós pudéssemos ser justificados nele, para que nós pudéssemos ter vida, cara, e vida em abundância. Que palavra é essa? Permanecer na palavra, mas que palavra é essa? Será que tem como resumir isso em uma palavra? Talvez seria realmente amor. Sabe, porque ele amou de tal maneira. Sabe o que significa esse tal? Significa, não tem expressão para isso.
Não tem expressão para o amor que Jesus, que a palavra teve por você. De tal maneira, não tem como, não tem palavras que possam mensurar. E sabe, Ele deu a vida dele. Ele amou de tal maneira que Ele deu, Ele carregou esse fardo, porque Ele sabia que para nós estava destinado à morte, a morte eterna, por causa de Adão. E por causa disso, Ele se colocou em nosso lugar. Se permanecerdes na palavra, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Estar em Cristo é diferente de estar em Jesus, porque Jesus era um nome bem comum naquela época. Em Atos 13, vocês vão lembrar que teve o tal de Bar Jesus, um mágico, lembra? Jesus era um nome bem comum pelo significado, mas quando ele fala Cristo, está falando do ungido, está falando do crucificado. E o que Jesus falou para aqueles que querem ir após Ele? Negue-se a si mesmo, pegue a sua. E nós queremos conforto, queremos esse evangelho leite com pera que eles estão pregando. Não, cara, vamos permanecer firmes, porque o Santo de Israel morreu por você. Ele foi crucificado, sabe, em seu lugar, para que você pudesse permanecer nele. E essa foi a oração dele: Senhor, Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Que eles estejam em mim como eu estou em você. Ei, João 15, cara. Ele é a videira e nós somos o ramo, não podemos estar à parte dele. Nós somos só um galho, sabe? Precisamos estar enxertados nele. E é isso que ele sempre quis: se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Jesus morreu por você, irmão. A palavra, o verbo que se fez carne, morreu em seu lugar. Ele assumiu o seu lugar. Ele esteve aonde você deveria estar, para que hoje você pudesse estar nele. Por isso eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero que você aceite Jesus de novo. Eu quero que você aceite essa palavra de novo, se esse espelho realmente te confrontou, assim como aconteceu comigo. Sabe, me deparar com algumas situações e falar: não, eu não sou um adorador, eu não sou um discípulo de verdade. Mas agora sim, agora eu vou permanecer até o fim. Agora eu não vou vacilar, eu não vou titubear, porque eu quero ser um discípulo. Eu quero chegar diante do Senhor e ouvir Ele dizendo: vinde, amado, entre para o reino do Filho do teu amor. Eu quero ouvir Ele falando para cada um de nós. É por isso que eu estou aqui pregando essa palavra. É por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês esse pão, porque eu quero ver cada um de vocês lá comigo, firmes. Por isso, permaneçam firmes, permaneçam na palavra de Jesus, não no que dizem, não no que a mídia diz, não no que a pandemia tem infligido sobre a gente, mas permaneçam na palavra, e ela nos libertará, amém? O Logos, ele tem uma proposta para você essa noite. Ele diz: permaneçam em mim. Eu quero libertar vocês de todo medo, de toda angústia, de todo pecado de estimação, de toda fraqueza, de todo ataque. Permaneçam em mim, sejam um comigo. Por isso eu quero não chamar você aqui à frente, mas eu quero que você aí no seu banco entenda essa palavra e permaneça neste lugar, amém? Que em nome de Jesus essa palavra possa atingir o propósito dela em tua vida. Que pela manhã, amanhã, você não venha se esquecer de como é a sua aparência no espelho.
Que amanhã pela manhã você não venha se esquecer do que foi pregado, mas que você possa estar firme nesta rocha, nessa palavra. Amém? Que Deus abençoe. Então, querido, eu disse isso terça-feira, quando o Felipe disse aqui, vou repetir hoje, depois da palavra do mar. Ouvir uma palavra dessas é edificante demais, mas o mais complicado é conseguir pô-la em prática no dia a dia. Esse é o mais difícil. Então, a nossa oração hoje é dizer: Senhor, me ajude a permanecer. Mas isso não depende de Jesus, isso não depende de Deus. Deus não vai descer do céu e vai abrir a Bíblia na sua frente. Deus não vai descer do céu e vai dobrar os seus joelhos para orar. Deus não vai descer do céu e dizer: hoje você tem que fazer um jejum. Ele já disse, e nós precisamos praticar, porque a prática da palavra, do Logos, da verdade de Jesus, a Bíblia diz: aquele que está em Cristo é dentro dele, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Sabe por que as coisas não são novas na sua vida? É porque você continua visitando o seu passado, você continua visitando os hábitos malditos, você continua fazendo as mesmas coisas. Quando fazemos as mesmas coisas, temos os mesmos resultados. Faça coisas novas e você terá resultados novos em Cristo no céu. Então feche os seus olhos agora e faça uma oração de confissão, faça uma oração de entrega. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero fazer coisas novas, eu quero mover os céus e a terra, eu quero mover a minha vida para fazer coisas novas em Ti. Senhor, nós queremos, nós estamos dispostos, nós estamos, ó Pai, nos desafiando a nós mesmos. Queremos nesse tempo experimentar e viver novas contigo, para permanecer, para continuar. Nós não queremos iniciar e parar no meio do caminho. Nós não queremos ser daqueles que param, nem tampouco daqueles que retrocedem. Nós queremos ser daqueles que avançam e rompem. Oh Deus, queremos ser, ó Pai, verdadeiramente a resposta à Tua expectativa nesse tempo tão difícil de calamidade. Por isso, em nome de Jesus, me ajuda e me ensina, me anima, para que eu coloque em prática tudo que eu já sei que preciso fazer nesse tempo. Para a glória do Teu nome, nós nos entregamos como uma oferta viva, santa e agradável diante de Ti, como um culto racional, como diz a Tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma forte salva de palmas ao Eterno? Você pode dizer aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, 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 glória a Deus.